E o Brasil clama por heróis esportivos, por ídolos esportivos. Um deles, hoje, voltou a balançar as redes. O Santos derrotou o Água Santa, a partida terminou a instantes na Vila Belmiro, 3-1, e o Neymar teve participação decisiva, participou em 2 dos 3 gols. No primeiro, sofrendo o pênalti, depois de uma lindíssima jogada, e a gente vai ver na sequência o Neymar cobrando com a habitual categoria, e mais à frente até assistência deitado ele deu. Gostou do Santos? Gostou do Neymarzinho? Eu gostei do Neymar, ele até tem sido o destaque desde que ele entrou nesse time. Ele ofuscou, claro, pelo brilhantismo dele e por tudo que ele representa, ofuscou alguns jogadores, o rendimento de alguns jogadores caiu. Você vê que no último, antes desse jogo contra o Água Santa, o Soteldo ficou até no banco. O Guilherme ainda fazendo gols, mas também ainda não estava rendendo aquilo que a gente sabe que o Guilherme pode render. E hoje o Pedro Caixinha mudou, deixou o Tiquinho Soares no banco, não começou com aquela referência de um centroavante. O Tassiano fez essa função, se movimentando e abrindo espaço para o Neymar. Então eu gostei desse desempenho ofensivo, o Soteldo voltando para o time. O Soteldo não pode ficar fora desse time, para mim foi um dos melhores do jogo. Se movimenta, vai para cima, tem o drible, não fica só na direita. Essa mobilidade desse ataque proporciona para o brilhantismo do Neymar aparecer, Plihal. E apareceu, fez gol, né, batendo o pênalti, como você narrou muito bem, deu uma assistência com aquela vontade, né, de servir ao companheiro, um carrinho que ele dá ali para o Guilherme fazer o gol dele. Esse gol do Água Santa foi uma pintura também, né? Netinho. Olha, vai concorrer para o gol da rodada ou um dos gols mais bonitos do campeonato. Mas o Água Santa, que faz uma campanha muito ruim, melhor adversário impossível de ser nesse momento para o time do Santos vencer, jogar bem, pegar a liderança do grupo e agora dar uma deslanchada. É verdade, o Netinho já havia marcado contra o Corinthians, também num chute de longa distância. Aí a assistência do Neymar, mistura ali de raça e esperteza, servindo o Guilherme, que fez o seu 9º gol no Campeonato Paulista, artilheiro com larga vantagem da competição. E como você disse, a vitória era fundamental. Se o Santos não tivesse vencido o jogo de hoje, terminaria a antepenúltima rodada da fase de classificação como último colocado do grupo. Agora, vencendo, somando 3 pontos, tem 1 pontinho a mais que Guarani, Bragantino e Portuguesa. O Santos, 12 pontos, os outros 3, 11 pontos. E aí a boa noticiazinho. O próximo jogo é contra o Noroeste, de novo em casa, de novo na Vila Belmiro. Acho que tem tudo para ser mais uma vitória com placar elástico, fechando contra a Inter de Limeira, que não vem fazendo uma campanha legal no campeonato. Quer dizer, o Santos tem tudo e mais um pouco para ser o primeiro do grupo e fazer o seu jogo de quartas de final nos seus domínios. Sem dúvida, e seria importantíssimo. O Santos está se arrumando ainda, se organizando como equipe. O Caixinha utilizou 3 zagueiros barra o Luan Pérez jogando uma lateral esquerda, né, no jogo contra o Corinthians. Eu não achei ele como terceiro zagueiro, mas é um zagueiro de origem que fez o lado esquerdo. E aí ele mudou o time. Hoje ele tinha um confronto em casa contra um dos piores times do campeonato, então ele foi para cima, colocou o time para frente, colocou 2 laterais de origem, né, o Escobar e o JP Sherman, trocou os volantes também. Acho o João Schmidt muito bom jogador. Deixou o Pituca no banco, entrou depois. Então ele fez um quarteto, como eu já falei, com muita mobilidade para um jogo que precisava dessa vitória. Aconteceu. Agora ele buscar o melhor encaixe. Tem 2 confrontos muito acessíveis para o Santos. O Noroeste está fazendo uma campanha regular, mas é em casa. E a Inter de Limeira, junto com o Água Santa, estão aí com as piores campanhas. Então tem condição de vencer também, terminar em primeiro, decidir em casa e arrumar esse time, porque o Neymar, com um time mais arrumado e ele melhor fisicamente, a tendência é o Santos crescer também. Sem dúvida, eu estou longe de ter a categoria do Neymar, mas depois de acionar aqui pelo lado esquerdo o Guilherme Barrazinho, agora irei acionar
Pelo lado direito, a nossa Vitória Leite, barra Soteldo, Soteldo barra Vitória Leite, que está na Vila Belmiro para nos trazer o que só ela viu da vitória santista com o primeiro gol de Neymar depois da volta à Vila Belmiro. Vitória, boa noite. Boa noite, Edu. Um beijo pra você, pro Zinho, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Você falou do lado direito, do lado esquerdo. Foi bem assim que o Santos jogou hoje, viu? Até vi muitos torcedores aqui animados com o que viram nessa noite do Santos. De o Santos realmente criando, né, das duas pontas, algo que não vinha acontecendo muito nos últimos jogos. Também utilizando bastante o meio-campo. O Santos teve um dos melhores jogos do campeonato, né? Vocês mesmos estavam dizendo. E é claro, um jogo muito especial pra torcida do Santos e também pro torcedor brasileiro que sentia falta de ver o Neymar balançando as redes. É claro que para os rivais sempre vai ter uma brincadeira ou outra, mas o Neymar voltou a marcar e conseguiu, né, achar o gol dele, porque ele já tinha tido outras duas oportunidades antes do pênalti, né, e aí realmente o pênalti foi aquele a lá Neymar, conseguiu cavar o pênalti ali da maneira, deixando toda a defesa bagunçada ali, rabiscando diante dos adversários, e aí conseguiu então marcar o pênalti, conseguiu deslocar o goleiro antes mesmo de a bola chegar próxima dele, então realmente foi um espetáculo de Neymar que a gente gosta muito de ver como torcedor do futebol brasileiro. Falando ainda de quem fez o primeiro gol, Tassiano também, né, fazer uma menção honrosa ao jogador que conseguiu marcar pela primeira vez com a camisa do Santos, também volta aí de lesão, tem a questão que ainda continua utilizando a máscara, né, e aí por conta disso tem um pouco mais de dificuldade, enfim, de visão. Hoje aqui tava um calor que eu não sei nem explicar pra vocês, não tenho adjetivos pra passar pra vocês o calor, tanto que o Zé Ivaldo teve que ser substituído por conta de uma desidratação que ele teve no primeiro tempo. E ainda falando disso, né, dessa questão de quantidade de tempo jogado, enfim, o próprio Neymar fisicamente, a gente sabe que existe um cuidado sempre com o Neymar em campo desde que ele retornou. Neymar fez um jogo longo nessa noite, né, 86 minutos em campo. O que a gente tinha de informação era que se o Santos estivesse passando por uma situação adversa, né, de repente perdendo para o Água Santa, ele poderia ficar até o final do jogo, e foi o que quase aconteceu no caso da minutagem, porque o Santos ficou longe de perder, ainda teve outras chances, teve Soteldo, uma ótima oportunidade, no finalzinho do jogo ali nos acréscimos, o Gil também teve uma boa chance para tentar marcar. Eu tô vendo uma movimentação, ouvindo uma movimentação da torcida ali, com a saída, né, do Neymar do campo, a galera assistindo a isso. De fato, é muito legal o que acontece aqui na Vila Belmiro com Neymar de volta. E falando do último gol também, que o Guilherme marcou aí o seu 9º gol no Campeonato Paulista, é o artilheiro da competição, e o Santos, como vocês disseram, né, agora tem um caminho um pouco mais tranquilo no Campeonato Paulista. Conseguiu a liderança, vai ficar tranquilo pelo menos nessa rodada, os outros resultados acabaram ajudando, mas o grupo B é um grupo muito embolado, e aí o que ajuda o Santos é que além de ter adversários mais tranquilos, né, como a gente pode ver a Inter de Limeira para fechar as rodadas, a Inter também tem uma das piores campanhas da competição. Os outros adversários das equipes que estão no mesmo grupo que o Santos também são complicados, então isso pode dificultar para os adversários do Santos do grupo B e facilitar um pouco a vida do Santos. O Santos também está passando por muitas mudanças, né? Não só com a chegada do Neymar, a gente também pode falar sobre chegada de reforços, que aguarda mais alguns reforços. Essa semana vai ter a apresentação, nessa segunda-feira, do Benjamin Hohlheiser, que também é mais um gringo para esse time, mais um argentino. E além disso, que a gente pode falar também de reforço, que a Vila Belmiro deve ter nos próximos dias, são de reformas mesmo, né? O Neymar pai hoje deu uma entrevista à TNT antes de o jogo começar, falando sobre essa ajuda que está trazendo, que não está vindo para o Santos para ficar só 5 meses por aqui. Pelo contrário, ele mesmo, a gente sabe que tem interesse, né, em investir no Santos. E dessa forma já está fazendo. Na semana passada trouxe uns parceiros do Instituto Neymar para conhecer a vila, né, para ver o que pode ser feito, para trazer algumas reformas também. E isso também deve acontecer no CT. Muita coisa por aqui, falei pra caramba, mas só para vocês entenderem, realmente o clima foi muito legal na Vila Belmiro. Neymar de volta de verdade, 3 de outubro de 2023 foi o último gol dele pelo Al Hilal. Fez hoje, nesta noite aqui de fevereiro, um calor na Vila Belmiro, não somente o gol, mas também uma assistência pro craque, como ele chama, o Guilherme Camisa 11, que no finalzinho ficou com a faixa de capitão dele. Um beijo para vocês, amigos.
Valeu, Vitória. Vitória agora vai descer lá para a sala de entrevista coletiva para escutar o Pedro Caixinha dentro desse Sport Center. O nosso Foro Esporte vai acompanhar boa parte dessa entrevista. Vira Belmiro, que o Zinho conhece muito bem. O Zinho já foi gerente de futebol do Santos, conhece muito bem todos os meandros do estádio santista e sabe muito bem como é que a banda toca no futebol brasileiro. Neymar vai fazer mais 2 jogos antes da convocação da seleção brasileira para os dificílimos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Claro que, pelo que ele está jogando, a amostra, por enquanto, é muito restrita, muito curta, mas claro também que o Neymar é outro tipo de jogador, é outro departamento. Pelo que você conhece no futebol brasileiro em geralzinho, você acha que, jogando mais ou menos na batida de hoje, nos próximos 2 jogos, o Neymar vai aparecer na lista do Dorival? Olha, eu não duvido disso acontecer não, Plihal. Falar que hoje eu já acho que ele está pronto para assumir, ser titular, jogar 90 minutos na seleção brasileira contra a Argentina em Buenos Aires, contra a Colômbia em Brasília, que vai ser o jogo, né? Na sequência, Colômbia, depois Argentina, acho que ele ainda não está com a intensidade de um jogo nesse porte. Agora, nós estamos falando que esse jogo vai ser em março, ainda tem dias, ele é um cara que está se dedicando muito, a gente percebe isso, ele está usando muito esses jogos, essas minutagens, para ele ganhar ritmo, condicionamento, está fazendo um trabalho, com certeza, visando estar nessa lista. E pela dependência que a seleção tem dele, que precisa dele, até pelo nome que ele tem, pelo que ele representa, não acho impossível o Dorival chamá-lo. Se ele vai jogar todo o tempo, se ele vai entrar durante o jogo, se ele começa e depois sai, não sei. Mas que, de repente, a presença dele para 2 jogos fundamentais, importantíssimos, para uma sequência da seleção brasileira. O Brasil não vem fazendo grandes jogos, figura ali, está na zona de classificação, mas não está folgado, não está tranquilo. Então, assim, por todo esse apelo, mesmo ele não estando 100%, acho que a presença dele ali é importante para o grupo. Uhum. O Fábio Luciano tem falado nos programas que eu participo com ele que, para o Fábio, o melhor posicionamento de jogo do Neymar seria mais próximo da área, como um segundo atacante encostando ali no centroavante. O Santos nem sempre joga com centroavante. Hoje, por exemplo, não jogou, né? O Tiquinho, como você disse, dessa vez começou no banco de reservas, o Soteldo foi titular. Ele é meio contrário, o Capita, ao Neymar o tempo todo, vir buscar a bola na defesa, acaba se desgastando mais fisicamente, acaba estando mais sujeito a tomar pancada, justamente o contrário do que a gente viu hoje. Teve um momento do jogo que o Neymar parecia não, era a realidade, o que ele na hora bem entendesse. Você acha que tem que ser desse jeito mesmo? Ninguém espera que ele contribua na recomposição do time do Santos, mas ele está totalmente solto, joga do jeito que ele quiser. Tem que ser, pelo menos por enquanto, desse jeito, ou você enxerga mais como o Capita, que seria melhor ele estar mais próximo do gol? A função que ele exerce já há algum tempo é de um meia atrás do centroavante. Assim, vamos dizer, no 4-2-3-1, 2 volantes, 2 pontas meias, que recompõe quando está sem a bola para ajudar na marcação, e ele fica mais liberado com o outro atacante. Na seleção brasileira, o Richarlison voltava mais do que ele para marcar. Acho que até ele tinha grandes oportunidades, era titular na seleção do Tite, porque ele que era o cara que fazia uma recomposição numa necessidade para preencher mais o meio-campo. O Neymar ficava bem liberado. Acho que o Neymar é um cara muito diferente. Ele no nosso futebol, nós temos o Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo, mas especificamente faz uma função pelo lado do campo. Você não pode trazer o Vinícius Júnior para ser um centroavante, para ser um meia de articulação, camisa 10, né? Não é a característica. Então, o Vinícius Júnior é protagonista fazendo uma função específica.
O ponta pelo lado esquerdo, velocidade, drible, corta para dentro, finaliza. É aquele cara da transição ofensiva, é aquele cara para puxar um contra-ataque quando você baixa as linhas e tem condicionamento físico para ajudar pelo lado numa marcação. Aí eu estou falando que o Neymar, por ter mais recursos, né, faz gol, bate falta, enxerga o jogo, tem habilidade, tem o drible. É um cara mais completo. O que ele precisa? Estar bem fisicamente, cuidar do corpo dele, cuidar da carreira dele. Foi o que atrapalhou nos últimos anos. E, infelizmente, contusões aconteceram também. Que aí, infelizmente, isso acontece com um atleta de futebol. Então, eu acho, sim, que ele não é mais um cara para jogar pelo lado do campo. Ele, para mim, joga nessa linha ali dos meias, o cara centralizado próximo do atacante. Quando perde a bola, você faz um 4-4-2. Ele está próximo do atacante, os dois voltam até o meio campo para fazer uma sombra. A gente fala no futebol, fazer uma sombra nos volantes adversários. Para quando roubar a bola, ele já está próximo para chegar na parte ofensiva, porque vai ter 2 jogadores de lado no Brasil, e aí você pode escolher, tem bastante, né? Tem Rafinha, tem Savinho, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, né? Tem Luiz Henrique, tem muita gente, né? Tem Estevão. Então, assim, o Neymar é o cara para fazer esses caras correrem e jogarem. E aí ele, tendo um condicionamento, acho que ele tem que fazer essa função. O que acontece? Às vezes, quando os volantes, o segundo volante não cria, não consegue organizar o jogo lá de trás, ele fica muito à vontade de vir buscar. Também acho que não é boa. Primeiro que ele toma pancada, prende a bola demais ali no meio campo, na linha de meio campo. Fica prendendo a bola, sofre muitas faltas. Se ele chegasse ali, desse um toque na bola e buscasse uma movimentação na frente, ótimo. Hoje, no início do jogo, ele fez isso, né? Ele voltou muito ali para buscar a bola, estava cadenciando, meio que um maestro. Depois ele acelerou mais o jogo, porque ele está ganhando ritmo, Plihal. Acho que no Santos ele vai ter essa liberdade, cair para o lado que ele achar que está melhor, tem que ter essa liberdade mesmo, ele é o cara diferente. Mas na seleção, acho que ele tem que cumprir pelo menos um posicionamento, até porque nós temos outros bons jogadores. Aí cabe ao treinador falar com ele, não precisa ir lá atrás buscar a bola, movimenta na intermediária ofensiva, nas costas dos volantes adversários, porque quando ele pegar essa bola e girar para frente, para perto do atacante dos 2 pontas, a gente vai ter muita qualidade, né, Plihal? Sem dúvida alguma. Muita qualidade, como nenhum outro jogador no futebol brasileiro atuando por aqui ou mesmo lá fora, mesmo os que estão em grande fase, tem. Aí sim, Pedro Caixinha, já falando na Vila Belmiro, como prometido técnico do Santos em entrevista coletiva. Pode passar nos 3 minutos, é o principal. De maneira nenhuma um bom resultado, mas a equipa a ter muito daquilo que é o comportamento que nós temos como direção. E então aquilo que foi o comportamento na segunda parte, por exemplo, com o João Schmidt, com o bom tempo e a dinâmica que tivemos no meio campo e a própria entrada do Soteldo, deu-nos uma dinâmica muito interessante para uma equipa que sabíamos que hoje muito provavelmente ia jogar num bloco mais baixo e que nós íamos obrigá-la a jogar num bloco mais baixo. A troca no ataque teve a ver com uma sobrecarga do Tiquinho, que era perfeitamente normal. Para ter uma ideia, Wagner, ele já jogou mais do que nos últimos 6 meses. É perfeitamente normal. Hoje estendemos também um bocadinho mais o tempo ao Neymar, para que ele também ganhasse mais alguns minutos de jogo. Mas aquilo que tínhamos analisado no adversário, e repare que foi um adversário diferente na primeira e na segunda parte. Na primeira parte era uma equipa que jogava com dois médios, mais no espaço central, e aquilo que nós queríamos era ter a dinâmica do carrossel para desmontar esses médios, porque se nós projetássemos o nosso lateral, o extremo, o ponta ia com eles, permitia baixar o nosso médio naquela zona, estar de frente para o jogo, e normalmente quem tinha que sair aí para fazer a pressão era um dos médios, deixando o outro médio sozinho. E então foi isso que nós encontramos muito, às vezes com alguma insistência no primeiro tempo, de muito jogo interior, de muitas conexões e associações por dentro, e vamos ter que encontrar, esse é um ponto que temos que melhorar, em termos daquilo que é a capacidade que temos de jogar por dentro e jogar por fora. No segundo tempo, o adversário jogou num 4-3-3, então povoou muito mais o meio, as nossas ligações por dentro, quer com o Neymar, quer com o Soteldo,
já ficavam mais difíceis, um pouco mais comprometidas, e aí tínhamos que jogar mais por fora. O terceiro golo aparece essencialmente por uma jogada e uma associação por fora, e depois a chegada e presença na área. Uma coisa que foi muito, muito boa do nosso ponto de vista, em termos comportamental como equipa, foram os primeiros 30 minutos da forma compacta com que a equipa atacou, a forma coesa com que a equipa atacou, o que fez com que esteve sempre equilibrada, e estando equilibrada no momento da perda era muito fácil, parecia fácil ganhar a recuperação da bola praticamente em zonas altas. Tivemos a infelicidade do lance do 2-1, que não podíamos dividir aquela bola, e depois encontram aquele golo do outro mundo. A equipa teve a serenidade de saberem enfrentar o jogo que tinha no segundo tempo. Há aspectos em termos da recomposição que temos que melhorar, mas a equipa soube, pelo menos em largos momentos, fazer um 4+2 para estancar e defender a profundidade, e em termos daquilo que era a superioridade numérica do adversário no meio, de fazer o 2+1 defensivo, em termos do esforço primeiro do Neymar e depois do Soteldo naquela zona do campo, para que eles não fizessem superioridade numérica contra o nosso meio campo. Resumo perfeito de Pedro Caixinha da vitória do Santos 3-1 para cima do Água Santa, o Santos mais próximo da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.